Mas, ó, é que a gente perguntou isso para o Fabiano Contarato, mas eu não ouvi a sua opinião, queria muito saber. Virou a nossa manchete principal agora, a história da reeleição. E até foi a sua pergunta a ele, né, sobre o ambiente político para isso, o ambiente do Brasil neste momento. Comissão do Senado aprova a PEC que prevê o fim da reeleição. Isso é bom para o Brasil? Isso é bom para a democracia? Isso é bom para a política? O que você acha, Fábio? Em primeiro lugar, eu sou um pouco cético quanto a isso ser aprovado no plenário, porque uma coisa é comissão geralmente aprova-se tudo. A comissão tem uma permissibilidade, uma permissividade, melhor dizendo, maior. Porque aprova-se na comissão, joga para o plenário decide. Depois tem que ir ainda para a Câmara. Então, eu tenho algumas dúvidas de que isso vai passar, porque há muitos políticos no Executivo, senadores que querem ser governadores, por exemplo, deputados que querem ser governadores, que gostariam de ter a chance de ficar 8 anos. A reeleição é um instrumento ainda relativamente recente, se você pensar em termos históricos, que eu acho que trouxe ganhos de alguma maneira, em algumas situações, de premiar bons gestores, mas trouxe escândalos, uso da máquina. Então, eu acho que em muitas situações ela foi mais prejudicial e mais nociva ao Brasil do que benéfica. Eu acho que é um assunto que merece ser discutido com seriedade e não ao sabor de casuísmos, como infelizmente tem acontecido muitas vezes. Fábio Zanini, editor do Painel da Folha de São Paulo, hoje aqui no nosso All News, nos ajudando a entender esse Brasil, essa política brasileira. Até a próxima, Fábio. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Um abraço para você e para o Josias. Uma honra. Vamos lá, Josias, estou louca para te ouvir. Você é a favor ou contra a reeleição? Isso é bom para o Brasil? Isso é bom para a política brasileira? Isso foi, inclusive, aprovado numa comissão lá no Senado. Tem que passar pelo plenário. O que vai dar, hein? Tenho dúvida também se isso avança, Fabíola, a ponto de ser aprovado, de virar lei. Eu entendo que a reeleição foi muito nociva para a política brasileira, seria bom que ela terminasse e que não vejo como um problema você acrescentar ao mandato presidencial 1 ano a mais, um mandato de 5 anos. A reeleição foi aprovada no Congresso Nacional sob uma atmosfera vadia, soavam ao fundo vozes de deputados que foram pilhados numa fita, eles mencionavam uma certa cota federal que foi providenciada por um então ministro das Comunicações do presidente Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Mota, que já morreu. Essas fitas foram, inclusive, publicadas na Folha. Na época eu estava chefiando a redação da Folha. Houve muito barulho na ocasião, foi um escândalo de grandes proporções. E o próprio Fernando Henrique, embora ele não admita que tenha digitais do governo dele nesta compra de votos que marcou a aprovação da reeleição do Congresso Nacional, o Fernando Henrique fez uma autocrítica. Só que o problema das autocríticas, Fabíola, é que elas quase sempre chegam tarde demais. O Instituto da Reeleição foi enfiado dentro da Constituição em 1997 para beneficiar especificamente o Fernando Henrique, que era o presidente de então, e se reelegeria na sucessão presidencial de 98. E a autocrítica do Fernando Henrique veio com mais de 20 anos de atraso, acho que com 23 anos, ele fez lá um meia-culpa e reconheceu que foi um erro histórico, né? E ele deu lá, fez uma defesa da reeleição, que em tese funcionava nos Estados Unidos. Agora nós estamos vendo que nem nos Estados Unidos a coisa está assegurada, né? Porque, embora em mandatos diferentes, voltou lá o Donald Trump e está cogitando agora até um 3º mandato, né? Teria que reformar a Constituição. Mas ele falou uma coisa que é meio óbvia, Fabíola, que já foi dito por outros personagens depois disso. Ele disse que com a reeleição, com a política, com a dinâmica que funciona no Brasil, todo presidente vai fazer o impossível para obter um 2º mandato. E é o que acontece. Aconteceu com o próprio Fernando Henrique, que fez o impossível para se reeleger. Aconteceu com o Bolsonaro, que transformou responsabilidade fiscal em proselitismo eleitoral, populismo eleitoral no ano de 2022. Ainda assim perdeu a eleição, mas deixou aí um problema para ser resolvido pelo sucessor. E
O Bolsonaro mesmo, no início do mandato dele, era crítico da reeleição. O Lula agora disse, olha, vou voltar a um terceiro mandato, mas não cogito disputar outro mandato. Todo mundo que diz que não vai disputar, sentou na cadeira, automaticamente vira candidato à reeleição. Então virou um problema para o Brasil, porque há um populismo, o ocupante do trono faz o impossível, às vezes, como no caso do Bolsonaro, transforma a poltrona presidencial em cadeira elétrica. O Bolsonaro ele eletrocutou a si mesmo, perdeu a reeleição, mas criou problema fiscal, criou problema depois de tentar golpe de Estado. Então, não é um bom modelo, Fabíola, se mostrou um modelo nefasto no Brasil. Seria bom se pudesse ser extinto o Instituto da Reeleição, com acréscimo de 1 ano a mais, porque o Fernando Henrique dizia, nessa autocrítica que ele fez, 4 anos é pouco. Então, para tirar essa sensação de que é muito pouco, dá lá mais 1 ano, acaba com esse instituto e os problemas não vão terminar, mas pelo menos a pessoa, sabendo que vai ter um mandato só, talvez ela se conscientize de que precisa fazer o que é necessário naquele mandato e não conspurque o próprio mandato tentando criar artifícios para se reeleger. Agora, acho difícil que isso seja aprovado, Fabíola. Vamos ver como é que isso vai caminhar nos próximos passos lá da tramitação legislativa. Inclusive, já está no nosso chat, você que também está louco para opinar sobre a reeleição. Você é contra ou a favor da reeleição? Você acha bom ou ruim para o Brasil? Isso vai melhorar a nossa democracia aqui? Isso vai trazer, de repente, algo melhor para as prefeituras, inclusive, né? Tem essa enquete já na nossa página, a Sara já colocou lá para a gente. E, Josias, olha aqui, 63% é a favor, está com você, pelo fim da reeleição e 37% contra. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue falando sobre isso e também tem novidades aí, ó, do Supremo Tribunal Federal. Você que está curioso, né, Josias? Eu sei que você está curioso, A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, ó. A gente segue pelo YouTube, procura a gente aí, canal UOL no YouTube. Até babei um pouquinho aqui, ó, quando eu fui falar UOL. Ô, Josias, ó, tem muita gente falando sobre reeleição. Tem gente hoje também metendo a boca aqui em mim, falando que eu tô cheia de graça, que eu tenho que parar e tudo mais. Vou ficar mais sóbria. Ó, o Abílio tá dizendo o seguinte... Não fica não. Oi? Fabíola, Não, estão falando que eu tô muito soltinha, não, tá? Que eu sou sem graça e tudo mais. Essa sua informalidade é que dá graça ao programa. Ouça as críticas, absorva o que lhe pareça razoável, mas não elimine a sua espontaneidade, que é o que dá vida aqui ao nosso programa. Obrigada, professor. Ó, o Abílio está dizendo o seguinte, reeleição foi uma desgraça, principalmente para as prefeituras. Interessante esse olhar dele, né, Josias? Porque a gente às vezes fica muito focado na presidência e no governo, principalmente na presidência da República, mas o impacto disso nas prefeituras é algo gigantesco. A Sueli diz, sou a favor do fim da reeleição para todos os cargos, do Legislativo, inclusive, e do Executivo. Mas eu também não acho que isso vai passar no Congresso. As pessoas estão falando bastante sobre isso no Legislativo também, né? Reeleição para vereador, reeleição para deputado. Gente, tem vereador que passa a vida inteira como vereador, né? Em muitos e muitos casos, né, Josias? Virou uma profissão, né? E houve uma época que se discutiu no Senado o instituto, a ferramenta do recall. O senador tem 8 anos de mandato, mas eventualmente, diante de uma necessidade, você pode chamar o eleitor para informar. Olha, acha que esse determinado senador, diante de uma ou outra falha que cometeu, merece continuar no mandato? E é muito deletéria essa sensação, que não é exclusividade do Brasil, mas no Brasil virou um câncer. O sujeito vira político profissional. A coisa passa de pai para filho, como se fosse uma transmissão por herança. E aí o modelo foi instituindo mecanismos que dão sobrevida aos mandatos. Hoje nós temos um sistema no Brasil que conspira contra a renovação. Quem está no Legislativo se beneficia
do orçamento, por vezes até um orçamento secreto. As pessoas até não conhecem com transparência o que é feito com o seu dinheiro. Aí o sujeito manda o dinheiro federal para o município, sem prestar contas, sem precisar apresentar projeto de viabilidade, e aquele dinheiro, parte vai para a obra, parte vai para o bolso do sujeito, parte vai para a campanha, e isso condena o eleitor a reeleger sempre a mesma pessoa, e no topo dos partidos, estão sempre os mesmos distribuindo dinheiro para os mesmos, para que eles voltem. Então, é uma conspiração permanente contra a renovação política.